Tema Livre Podcast. Oi, minha gente! Que honra ter você aqui para o especial Outubro Rosa, onde teremos convidada sensacional. E eu, mais uma vez aqui, né? Para quem não me conhece, sou Luísa Rocha, sexóloga e terapeuta familiar sistêmica. E como diz Jorge, para aqueles que conhecem também. E é com grande prazer que eu venho apresentar esse quadro muito específico agora no Outubro Rosa. Eu colhi alguns dados aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres, tirando o câncer de pele, sendo responsável por 24% do total de casos de câncer no mundo em 2018. E desde 2002, o Brasil adotou a campanha do Outubro Rosa, que acontece em vários lugares do mundo. E para tratar deste assunto, hoje damos início ao primeiro episódio com a ginecologista e obstetra, doutora Lucieda Xavier. Que honra ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, o prazer é todo meu. É muito importante, né, a gente falar desse assunto. Na verdade, em 2018, inclusive, se tornou lei fazer campanhas sobre o Outubro Rosa, porque, como a gente vê, no mundo é o câncer que mais mata. Que pode ser evitado em até 90% dos casos, pode ter um rastreio precoce e salvar essas vidas. Então, é uma condição que é muito mesmo importante ser falada, né? E você falou aí que desde 2002 no Brasil são feitas essas campanhas, e a origem do Outubro Rosa, na verdade, ela vem, né, de uma associação americana, uma organização lá, eles, numa corrida que chamava Corrida pela Cura, essa instituição, ela distribuiu lacinhos rosas para todos os participantes da corrida. E aí, isso foi na década de 90, em 1990. E a partir daí, foi avaliado de ser realizado realmente no mundo, porque foi visto que esse câncer estava em crescimento. Sim, eu vi mesmo que começou em um lugar e foi se estendendo. Em Nova York, isso. Isso, foi se estendendo em Brasil. O Brasil só adotou, né, no mais recentemente. 2000. E antes de dar continuidade nesse bate-papo, deixe a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no canal e vai acompanhando. Gente, tem muito assunto muito legal e relevante aqui no Tema Livre Podcast. Fala um pouquinho mais sobre você, o seu trabalho, se apresente. Então, gente, meu nome é Lucieda, né? Eu sou médica, ginecologista e obstetra, e atualmente estou me atualizando, fazendo uma pós-graduação em medicina fetal, que é uma subespecialidade da obstetrícia. Eu atuo hoje na cidade de Brumado, em Dom Basílio. Basicamente esse o meu público, mas tenho muitas pacientes da região também, então estou iniciando a minha carreira, não tem muito tempo que eu me formei, mas é uma área que eu gosto bastante. E lidar com gente, apesar de ser difícil. Desafiador, não, gente, eu acho que demais, é muito desafiador. Mas eu gosto bastante. Existe o seu bônus e o seu ônus, né? É verdade. Você falando antes da gente entrar no assunto, né, do câncer de mama, do Outubro Rosa, você falou sobre a medicina fetal, e eu achei muito curioso, porque eu nunca ouvi falar, particularmente, a gente conhece a obstetria, né, aquela medicina que acompanha a mulher ali na gestação, faz aquele acompanhamento pré-natal, mas eu nunca ouvi falar dessa pós-graduação, desse conhecimento específico. Sim. Então, na verdade, ela não é tão antiga, é realmente muito recente, muito recente. É uma das chamadas até profissões do futuro, como a gente vê, porque o que acontece? Como eu tinha falado contigo, a obstetrícia, que é uma ciência bem antiga da parte médica, né? Assim, até porque desde sempre nasceram pessoas, e aí ela é uma área voltada para o atendimento da mulher. Da mulher durante a gravidez. Então, é um ser que está grávida. Então, naquele momento, ela está grávida. Quando você fala em medicina fetal, que é uma subespecialidade da medicina, a gente vai um pouco além. Além de cuidar da mulher, a gente também cuida do feto. A gente trata o bebê como um paciente. Então, a gente tem, no mínimo, 2 pacientes ali. Pode ser mais, né? Porque podem ter gêmeos. Sim. Mas, assim, nós temos o bebê como um paciente. Isso é importante porque já houve muito avanço, tanto na tecnologia dos exames de imagem, que a gente
lança mão bastante, quanto os tratamentos intraútero e tratamentos logo após o nascimento. Então, a gente prepara também esse bebê para o melhor lugar e momento que ele possa nascer. Aquele que tem uma cardiopatia, uma neuropatia, né? Então, se ele tiver alguma alteração em que a gente sabe que um tratamento cirúrgico ou até mesmo medicamentoso ou um cuidado mais aprofundado de UTI vai fazer diferença, a gente consegue ter uma noção de quando interromper aquela gestação, para que essa vida seja salva, né? Sim. Literalmente. Então, achei muito interessante esse olhar direcionado para o bebê, né? Não olhando só, entre aspas, para a mãe, porque também já foi uma conquista, né? Ter esse olhar para a mãe, né? Da medicina e tudo mais. Mas vamos falar agora sobre o Outubro Rosa, que é um assunto de grande relevância no momento, e você me apresentou alguns dados bem marcantes, né, da Organização Mundial de Saúde, e também do que a gente citou, né, nos bastidores, né, que a gente vai conversando aqui, sobre a questão da prevenção, da ultrassom, né, mamária, que você falou que o SUS exige com 50 anos, mas o ideal é começar antes, né? Então, antes da gente entrar nessa parte, vamos começar do comecinho. Daquela parte onde a mulher pode fazer seu autoexame, como é simples e pouco feito, né, por muitas mulheres, negligenciado. E o que eu observo, Luciana, mas com intimidade Lu, xará, que falta muito essa autonomia, esse autoconhecimento da mulher se olhar, se palpar, uma coisa tão simples que a gente pode fazer diariamente ali no banho, existe esse cuidado. Como você observa isso no consultório, esse bloqueio da mulher se olhar o seu corpo, se tocar? Então, isso realmente ainda é um obstáculo. E eu percebo isso justamente quando eu vou fazer o exame da paciente. As minhas pacientes, se estiverem vendo, elas vão lembrar que quando eu peço para ela entrar no banheiro e se trocar, aí é típico eu ouvir uma pergunta: a parte de cima também? Aí eu falo tudo, porque eu já tinha dito, né? Sim. Retire toda a sua roupa e cobre com esse lençolzinho. E aí, normalmente, elas me perguntam: mas a parte de cima também? Então, existe. Aí eu falo: sim, eu tenho que examinar suas mamas, seu abdômen. Então, assim, já começa pra gente ver. Imagine, se no consultório elas acham que não vão ser palpadas as mamas, imagine em casa. Né? Então, assim, vejo muito. Se a gente for olhar pela questão científica, pelas recomendações, não existe uma recomendação, por estranho que pareça, não existe uma recomendação desse exame ser realizado pela própria paciente. E por quê? Porque pode existir uma confusão da paciente em relação ao que ela está palpando. Só que aí vem uma controvérsia. Em torno de 90% do diagnóstico de câncer, a mulher percebeu algo estranho em casa e procurou o médico. Exatamente. Então, assim, a não recomendação é porque ela não tem não tem ali uma noção do que ela está palpando, então que ela pode se assustar e ter algum desfecho negativo ali, psicológico mesmo, né? Um medo ali que pode levar. Mas a gente sabe que esse medo necessariamente não vai causar um mal tão grande quanto o câncer poderia causar. Verdade. Então, assim, de fato, a gente orienta, sim. Eu falo com as minhas pacientes: olha, palpe sempre sua mama em casa, porque no começo você vai achar estranho. Porque tem as glândulas, tem todas um monte de estruturas ali que vai ser estranho no começo, ela vai achar que está cheia de nódulo. Você pode ver, se a mulher palpa a mama pela primeira vez, ela acha que ela está cheia de nódulo. Na verdade, são as glândulas mamárias. Então, assim, o que ela precisa entender? Ter uma memória do toque da mama dela. Então, minha mama esquerda é dessa forma. Pegar intimidade com o próprio corpo. Exatamente. A direita é dessa. Não, essa lesãozinha aqui, que não é lesão, né? Eu estou usando o termo, mas isso aqui que eu toquei, eu lembro que já tem 3, 4 meses que eu toco e sempre é do mesmo jeito. Sim. E aí, assim, eu sempre digo a elas, às vezes, claro que a gente tem ali o autoexame, né? A recomendação de como realizar. Mas eu vou ser sincera contigo, o que eu mais vejo é esse medo de fazer ele errado. Por isso que elas não fazem. Elas chegam, eu pergunto: por que você não faz em casa? Porque eu não sei como faz. E eu acho que a principal barreira é essa.
precisa, às vezes, até desse contato do profissional, do ginecologista, né, com a paciente. Com a paciente. Porque precisa desse incentivo, porque a educação sexual é isso. Sim. Não é ensinado, assim, são poucos pais que se dedicam, tem essa intimidade, essa liberdade de educar, falar ao filho, começa, se toca, se olha. Existe esse tabu, esse preconceito, né? E se os médicos não tiverem essa sensibilidade que você tem, fica mais difícil para a mulherada. Então tem que ter, a partir dos profissionais da área da saúde, esse incentivo de ensinar, de conversar, de mostrar como que faz. Porque pode parecer simples para alguns, mas para outros aquilo ali é muito difícil. E é isso. Elas têm essa trava. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, eu gosto muito das coisas serem didáticas mesmo. Então, eu vejo que as minhas pacientes têm resultado quando eu digo a elas, olha, você não siga a ordem. Não coloque esse braço de uma forma atrás da sua cabeça e palpe. Não faça isso. Fique no lugar que você tem conforto e palpe sua mama. Você vai entender se tiver alguma alteração. Sim. Porque as alterações não palpáveis, como o próprio nome já está dizendo, ninguém vai palpar. Sim. Então, assim, a melhor forma, e eu percebi que isso funcionou. Então, elas passaram, não, eu realmente estou tocando, eu entendo que está assim. Então, assim, é você se tocar e se conhecer da forma que você acha prudente, né? Que você vê que está tendo ali um avanço. Então, o que acontece? Eu percebo que elas passaram a fazer mais isso, pelo menos as minhas, né, que não faziam e passaram a fazer. E uma das coisas que assim se recomenda é qual o momento de realizar o autoexame, né? Porque também você fala isso para a paciente, tem aquelas pessoas que vão ter crise de ansiedade por alguma história que ela ouviu falar de algum conhecido, por alguma situação que ela vai começar a se palpar o tempo todo. E isso também não ajuda. Excesso, né? Exatamente. Você pode até me corrigir se eu estiver errada. Uma coisa que eu também observo muito, que eu acho que isso tem que ser levado em consideração na orientação, na educação das pacientes, é o período fértil. Então, por exemplo, quando a gente está ali antes de menstruar, tanto na TPM quanto no período menstrual, existe modificações, que os nossos seios ficam inchados, doloridos. Então, eu acho que esse momento nunca é ideal a gente se tocar. E é isso que eu falo, gente, a educação sexual ela é de extrema urgência. Eu tenho que entender todo o meu corpo até para não me desesperar. Então, se eu já faço acompanhamento do meu ciclo menstrual, eu não tomo nenhum método contraceptivo hormonal e eu entendo como ele funciona, eu fico mais íntima do meu corpo e fica mais fácil eu acompanhar. Com certeza. Né? Então, por exemplo, se eu tô na TPM, eu vejo que eu estou com o meu corpo modificado, mais inchado, seios sensíveis, não é o melhor momento para a gente se tocar, para olhar. E além de fazer o toque físico mesmo ali, é bom também a gente estar sempre olhando no espelho, né, Lu? Sim. Olhando o formato. Sim. Idealmente, você olha, né? Assim, a técnica diria que você deixe primeiro os braços soltos, né? Se olhe, deixe as mamas pendentes mesmo. Sim. Observe no espelho. Depois, apoie as mãos sobre o quadril, né? E faça uma pressão também do corpo. Isso faz com que... Porque alguns tipos de câncer, eles vão ter ali um estiramento naquela pele. Como é esse, o apoio? Não entendi. O apoio, você coloca a mão no quadril. Assim. Aí você suspende aqui, você já modifica o padrão da mama. Você pode ver, primeiro ela estava solta. Sim, estava relaxada. Aí agora aqui você já suspendeu. E agora você faz força. Eu faço como se eu estivesse me prendendo isso, um aqui. apoio, isso. Aí faz o toque. Não, esse momento é para você observar se elas estão diferentes. Assimetria, exatamente. Aí o toque, a recomendação seria você coloca um braço atrás da cabeça, né? Aqui no ombro. E aí você começa a palpação. Você pode fazer movimentos circulares ou movimentos de fora para dentro, até o mamilo. Isso tem que ser com essa região do dedo, né? Você não adianta pegar só a região de unha, nem a ponta. Então, você tem que ir nessa parte que você tem mais, que é mais palpável, né? Mais sensível, exatamente. E aí, assim, você costuma ter uma noção, mas eu acho que
mostrar a ordem dos movimentos, é justamente isso que atrapalha. Mas essas observações não precisa são... ser uma coisa tão engessada, exatamente, no caso, né? Exatamente. Pode seguir a ordem, mas também deitada ali, relaxada, no banho, exatamente. Né? No banho é o melhor momento, até porque quando você coloca sabão na mão, vai deslizar melhor. Exatamente. E aí é o melhor momento para você avaliar a nodulação, né, na mama, ou até alguma alteração ali que não seja necessariamente uma nodulação, mas, por exemplo, às vezes tem um formato de uma placa endurecida. Você não está vendo uma bolinha, que é o que todo mundo espera, que é um nódulo bonitinho. Às vezes você vê em forma de placa, vê uma região um pouco mais endurecida que outra, e isso aí tudo também... já é sinal de alerta. Já é sinal de alerta, então exatamente. Nem sempre vai ser um carocinho. Nem sempre. Assim, a maioria realmente vai aparecer como nódulo, porém, nem sempre vai ser. Pode ser, a gente tem aquela textura que a gente até fala que é como se fosse de laranja, né? Sim, a pele, que ela fica, exatamente, ela fica toda enrugada. Você tem, quando alguns que são de formato bem raro, mas assim, eles vão ter eles vão estar meio colados lá no fundo da mama. Então você tem que fazer uma pressão. Exatamente. Você pode lateralizar a mama para um lado, para o outro, para poder ver. Alguns casos, não são a maioria, mas alguns casos podem realmente ser dolorosos, mas são menos esses casos. Tem também a questão da descarga papilar, né? Então, o que é a descarga papilar? A descarga seria a saída de alguma secreção pela mama. Sim. A gente preocupa mais quando é espontânea. Então, do nada, sujou a roupa e aí é estranho. Mas se você fizer uma leve pressão no mamilo, com o dedo mesmo, apoiar o mamilo, e ainda assim, leve, é porque as pessoas fazem com muita força. Não, aqui, ó, olha como eu achei. Não, gente, é só... É um sacrifício pra achar. Exatamente. Aí, se você só toca e já sai algo como o sangue, ou o termo técnico é água de rocha, mas é água cristalina, né? Sim. Então, se sai dessas tonalidades, a gente preocupa mais, porque o câncer, ele pode fazer esse tipo de secreção. Saem fluidos assim, né? Exatamente. Você citou anteriormente sobre as mulheres que às vezes não fazem o toque por medo de descobrir alguma coisa. E, gente, isso é muito recorrente. Eu fico muito impactada e me faz lembrar até uma história próxima que a gente viu uma mulher hoje lutando, assim, já com metástase, porque por muito tempo, não sei, né, quanto tempo durou mais ou menos, ela escondia. Até ficar insuportável o cheiro, o sutiã sujo, a roupa suja, porque foi dando feridas. Sim. Porque ela, por medo de encarar aquela doença, ela foi escondendo, como se nada tivesse acontecendo. E quando se viu, já estava em algo mais avançado. Já deu a metástase, já estava espalhado pelo corpo. Então, a gente acha que não, mas isso é muito recorrente. Sim, com certeza. Eu já tive paciente assim. Eu me lembro, foi um atendimento no SUS, era uma paciente carente, né? E quando ela chegou para mim, já estava com uma ferida enorme na mama. E necrosado, né? Aquela pele toda apodrecida. E assim, ela estava achando que era de uma mama que ela deu para a filha dela há 1 ano. Olha só. Você vê, né, a questão do grau de conhecimento. Da nossa ignorância mesmo, né? Assim, a ignorância, isso é falta do conhecimento. E às vezes acho que somado ao medo, a gente vai empurrando, negligenciando aquilo. Negando. Ali é só tal coisa. E a gente vai inventando desculpas pra gente mesmo. E no outro extremo, a gente tem aquela pessoa que acha que tudo é doença. Exatamente. O hipocondríaco. Então, exatamente. Ou a pessoa é 8, ou ela, quando diz meu pai, 800. Nem é 80, né? É 800. Tem aquela pessoa que já acha que tudo é doença, que qualquer alteração é motivo de doença. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla do autoconhecimento. Observe, se olha no espelho. Observe também, acho que é a questão do formato dos mamilos, né? Sim, da textura, da cor, porque tudo o bico, isso se ele está invertendo. Porque, assim, tem mulheres que vão ter, de fato, o bico invertido. Porém, se o bico era normal para fora e ele foi para dentro, ele ficou invertido, isso é um sinal de alerta também. Então, você vê, é sutil. Ela não está sentindo nada, só foi que o mamilo retraiu. Sim. Isso já é um sinal importante de alerta também para câncer. Então, assim, são situações que são modificações sutis inicialmente, né? Que se você se conhece, você vai começar a perceber. Então, assim, não é para ter aquele desespero se você
percebeu isso estranho hoje. Mas observe essa semana. Está tendo alguma mudança? Observe 2 semanas. Tem alguma mudança? Se em 2 semanas não houve mudança, não é inflamatório, não é outra alteração. É realmente para se preocupar. Então, aí tem que procurar o especialista. Então, se eu notou uma mudança e ela não voltou ao normal, que é considerado normal, essa alteração continua, aí é sinal de alerta. É um sinal de alerta. Porque se é algo inflamatório, se é algo infeccioso, que são outras situações que podem... Exatamente. Ou vão melhorar ou vão piorar para outras alterações voltadas para a patologia, né? Por exemplo, vai apresentar febre, vai ter ali pus. Então, todas essas alterações, a secreção que eu estou dizendo nesse momento, que é a que preocupa, é sanguinolenta ou água de rocha, ela pode ser esverdeada. Isso é uma infecção, um sinal. Por exemplo, cheiros, né? Ela começou com inflamação hoje na mama, não teve nada. Aí daqui uns 4 dias ela começa a sair uma secreção verde, é infecção. Então, assim, claro, é para procurar do mesmo jeito, porque precisa de tratamento. Mas a gente normalmente não vai suspeitar de câncer. Então, por exemplo, se a mama está enrijecida e aí sai leite, normalmente a gente não suspeita de câncer, não de mama. Pode ter um tumor na hipófise, né, que pode acontecer, né? Mas, assim, não seria câncer de mama quando você percebe uma secreção leitosa. Então, assim, são condições que vão evoluir. E se é, por exemplo, uma inflamação mais simples que preocupou, ou porque ela fez alguma atividade física que fez ali exatamente uma lesão muscular, que acontece muito também, vai regredir. Verdade. De 1 a 2 semanas. 1 a 2 semanas não vai fazer tanta diferença. Agora, mais que isso, já começa a fazer diferença. Né? Além dessa questão do toque, que é muito incentivada agora no Outubro Rosa, você leva em consideração as nossas peças íntimas? Porque uma coisa que eu bani do meu guarda-roupa é o sutiã com aro. Em raras exceções, por alguns tipos de roupa bem específica, em momento específico eu uso, mas no dia a dia ou é sem sutiã, ou é sutiã de tecido, aquele tecido molinho, sem essa sustentabilidade. Você acha que existe algum estudo, algum que evidencia que o aro ou coisas que apertam demais os seios prejudica? Assim, para câncer não. Para câncer não, mas para outras lesões sim, com certeza. Porque, querendo ou não, a peça de roupa ela pode apertar e o apertar pode levar a alguma inflamação. Né? Então, você pode, desde lesões na mama, como lesões ósseas, né? Na coluna, lesão lombar, na parte da musculatura. Então, assim, tem realmente paciente que tem contraindicação mesmo ao uso dessas peças. Exatamente. A gente não é confortável, não. Assim, se a gente for olhar a natureza, a gente nasceu para não ter roupa. Né? Então, tudo que a gente usa... Aí a gente tem poxa vida. Aí veio esse excesso todo aí. Aí é peça íntima, é isso, é aquilo, não tá legal isso, a gente tem que rever isso aí. Mas eu já ouvi dizer que já era melhor tirar. Então, assim, por vir as dúvidas, eu tirei com toda a satisfação. Sim, mas só a sua natureza ergonômica agradece. Verdade. Exatamente. E além dessa questão também do toque, da peça íntima, quais outros cuidados devemos ter? Que você leva muito em consideração, tanto em consultório quanto fora do consultório, no dia a dia, de se cuidar, alimentação, exames, o que você acha que é muito importante as mulheres estarem atentas? Então, por ironia, né, assim, os fatores protetores do câncer de mama, por exemplo, são as situações mais comuns da nossa vida. É fazer pelo menos 150 minutos de atividade física regular. É alimentar bem, evitar conservantes, evitar, né, esses embutidos, tudo que vem ali com muita adição química. É você dormir bem, é você evitar o álcool, o cigarro. Então, assim, são situações do dia a dia. A obesidade também é um fator... Né? É um fator que influencia, sim, no câncer de mama. Ele é um fator de risco. E manter o peso corporal normal, dentro do limite, é um fator protetor. A amamentação é um fator protetor. Eu vi recentemente, já tem um tempinho que eu vi, e eu vi um médico falando esses dias sobre isso, que amamentar é uma forma de você se proteger, eu falo né? todo dia no consultório. Eu pergunto, e sua amamentação foi por quanto tempo?
Agora eu tenho um dado certeiro para lhe falar que 4,3% é o que você reduz o seu risco do câncer de mama quando amamenta por 1 ano. Então, minha mãe que amamentou a mim por 4 anos e meu irmão também. Ela já diminuiu bastante a probabilidade. Com certeza. Então, assim, 1 ano de amamentação, que é o mínimo que a gente pede para ser realizado, e que né? é bom também pro bebê, né? Demais. Na verdade, eu defendo muito a amamentação prolongada mesmo. Mas, assim, pelo menos 1 ano de amamentação já reduz em 4,3%. Imagine 3 anos. Mais de 12% da sua chance de ter, né, um câncer de mama, que é o câncer que mais mata no Brasil mulheres hoje. Infelizmente. Por isso que tem tanta campanha, tanta movimentação. Mas essa questão da amamentação, eu falei, gente, e é pouco falado, a gente quase não ouve, né, os médicos alertando. E as mulheres hoje estão correndo muito do parto natural, apesar de que está havendo uma mudança, eu percebo que está havendo um incentivo, já a mulherada ganhando essa consciência, né, sim. de que o parto natural ali é o fisiológico. Nosso corpo está preparado para isso, né? É a natureza, literalmente. A mulher foge muito disso hoje em dia, porque os médicos acham que para lucrar é mais interessante, tá interessante agendando. Não, vamos agendar seu parto, então seu filho vai ser capricorniano, vai nascer... Então a gente pode agendar tudo, ó, vai ser capricorniano, vai nascer com ascendente de assim, sabe? Hoje tem essa possibilidade. E eu acho que isso tira também da mulher e do bebê aquilo que é natural, que previne muitas doenças e que facilita a amamentação. Porque o parto natural, libera ocitocina, o corpo tá entendendo o que tá acontecendo e a mulher... já vai esguichando leite. E às vezes o cesárea não. Exatamente. A mulher tem essa dificuldade com a amamentação. E muitos médicos não explicam, não orientam, porque convém para eles o agendamento ali da cesariana. O sistema, na verdade, né? Às vezes tem alguns de nós que querem lutar contra, mas a depender de onde você trabalha, inclusive, você não consegue. É muito difícil. Porque o sistema está voltado para isso, né? É muito melhor agendar, faz 10, 20 por dia, né? É verdade. E aí você organiza a sua vida do que você ficar 10, 20 horas com uma paciente, né? Você não perde seu final de semana, seu feriado, sua noite, você já entra ali naquela programação. E é claro que ainda bem que existe hoje a cesárea que livra muitas mulheres de problemas e bebês também. Foi a também. cirurgia no mundo que mais salvou vidas também. A gente também tem esse lado, né? Então a cesárea... ela tem o seu valor, mas o ideal é que fosse com indicação real, né? Assim, não apenas por comodismo para alguém e, se for, desde que conheça os riscos, o desejo da mulher, né? Verdade. Porque o desejo dela também deve ser levado em consideração, mas que ela conheça os dois lados, né? Tanto o parto natural quanto a cesariana, os riscos e os benefícios de cada um. Exatamente. Antes de continuar nosso papo, vocês repararam quanto a nossa mesa está linda? Você gostou, Lu? Amei. Porque Jorge não tem esses caprichos não, viu? Tem não. Eu tô batendo, tô pegando no pé dele. Você viu que coisa mais linda? Tá linda demais. Coisas de tal veio aqui, preparou o nosso cantinho, a nossa mesa posta. Então, se você gosta, já siga ela lá nas redes sociais, no Instagram, Coisas de Tal. Ela trabalha com essas belezuras e temos também o cheirinho aqui maravilhoso da Artesão, que sempre está aqui nos engordando, né, maestro? Até a câmera só funciona com as esfirras ou a pizza da Artesão. Então, daqui a pouco a gente vai saborear, viu, Lu? Tá certo. E voltando agora para essa questão do cuidado e tudo, uma coisa que eu observo, que também faz parte até do meu trabalho, que envolve essa questão sistêmica das doenças, é o emocional. Nossa. Eu acho que isso adoece muita gente hoje em dia. Claro que a gente tem os alimentos inflamatórios, a obesidade hoje, porque tem uma fartura de comida que antigamente a gente não tinha, várias outras questões, poluição, plástico, agrotóxico, muita coisa aqui, mas eu acho que o que mais inflama a gente mesmo é o nosso emocional. Você observa, não sei se você já conseguiu acompanhar esse padrão na doença. Eu observo também que a mulher que tem câncer, principalmente de câncer de mama, eu posso estar errada, mas eu já observei isso ao longo dos estudos e de atendimento, que tem uma tendência a ser mulheres muito boazinhas. Sabe aquela mulher boazinha que aguenta tudo, que faz tudo para agradar todo mundo a todo custo, às vezes ser submissa demais, a engolir sapo, e isso adoece a alma e o corpo dessa mulher. E aí quando a gente vai ver, a gente acha que doença ruim, né, quando a gente fala essas doenças ruins, acomete só pessoas ruins, mas pelo que eu vejo, muito pelo contrário, é a mulher boazinha que tá ali aguentando tudo, engolindo sapo,
e acaba adoecendo. O corpo grita. Não tem melhor tratamento na vida do que você ter uma mente livre, né? Verdade. Então, assim, quando sua mente está aprisionada ali por algum motivo e a família sufoca, né? Então, assim, às vezes não é só o marido, às vezes são os filhos, às vezes são os irmãos, são os pais. Então, assim, de fato, isso adoece muito. O psicológico adoecido, ele vai adoecer o corpo, porque a gente hoje já tem conhecimento de genes envolvidos, sim, nisso, né? Então, assim... É epigenética, né? Exatamente. A epigenética, ela vem dar um tapa na nossa cara e falar que nem tudo é genética, que nem tudo é o que a gente... Ah, não, mas eu tenho câncer. Ah, minha família toda tem. Não, amor. É 30% só. Genética é 30%. O restante é epigenética. O que entra? Ambiente, principalmente, né? ambiente. Então, ambiente vem alimentação, o que Tudo. a gente faz, o que Hábitos eu aguento, de vida, a falta de comportamento. ordem desse sistema, né, Lu? Exatamente. Então, isso também é pouco orientado. E eu não sei se existe um padrão de orientação, de direcionamento para as mulheres que são diagnosticadas com câncer. Quando é diagnosticada, é obrigatório que essa mulher faça acompanhamento psicológico, emocional? Ou não? Infelizmente, nem todo local de tratamento vai ter esse amparo, mas seria o ideal, né? Porque o que mais, digamos assim, vai derrubar ela na doença é o psicológico. Porque não só o câncer de mama, mas os cânceres ginecológicos, né? Eles têm um estigma muito severo ali para a mulher, tanto na sua vida conjugal, quanto na vida social, no caso do câncer de mama, né? Que a mutilação não tem como não ser uma situação dolorosa. É uma dor que ela não consegue expressar para as outras pessoas. Então, na grande maioria das vezes, ela guarda para si, porque ela tem receio, tem vergonha, pelo pudor, pela forma como ela foi criada. Esse assunto não se fala. Então, ela sofre sozinha e essa angústia piora ali, né? Evolui muito mais rápido a doença. Sim. Então, assim, é como se ela for evoluir para uma metástase, que é o curso natural, né, da doença sem tratamento, a evolução é muito mais rápida, é um catalisador, é um acelerador. O emocional é sim. E também, quando a gente vai avaliar os estudos que envolvem fé, né, que tem a ver com o emocional, a gente tá falando disso como cura, né? A fé cura. Então, assim, o emocional intacto, o emocional ali firme, ele vai fazer muita diferença também no tratamento. Então, a gente vê, às vezes, a mulher compara uma e outra no mesmo estágio. Então, assim, a fé, né, assim, eu não digo eu não digo fé nem necessariamente no sentido de religião, mas a crença, acreditar que aquilo ali vai ser algo positivo. Que ela vai aprender e vai passar por cima e que vai ser uma história faz muita diferença. E é o que você falou, o que mais vai influenciar é a rede de apoio. É você saber que tem alguém do seu lado. Esses dias eu estava até vendo uma entrevista de uma psiquiatra que eu gosto muito, não sei se você conhece, Ana Beatriz. Sim. Eu sou muito fã dela e aí ela estava comentando justamente essa questão de... às vezes, o que importa não é você fazer o que a pessoa pede. Por exemplo, a pessoa está no leito de morte e ela pede, dê a minha herança para a minha neta que eu mais amo. Aí a filha foi para ela e perguntou, mas o que eu faço? Minha mãe quer que eu dê a herança dela para minha filha, mas e os outros netos? Aí ela até comentou com a paciente, não, você sabe que quando ela falecer, você vai ter que dividir com todo mundo, porque... é o esperado ali, é o que a lei vai dizer, mas o que sua mãe não está conseguindo te dizer e o que ela quer, na verdade, é ter alguém que diga, tá bom, eu vou fazer. Ela quer que você minta para ela, que seja, mas aquilo é porque, na verdade, ela quer ter alguém para ela dizer algo. Então, assim, ela quer contar com alguém naquele momento. Você não necessariamente vai resolver a vida dela, mas você vai estar ali. Dando apoio. Esse apoio positivo aí, que, assim, esse apoio que muitas vezes você não tem nenhuma ação diante dele, ele vai fazer toda a diferença. É o que é mais importante, né? Quando você tem um processo de doença. E eu acho que as famílias que tem alguém que está passando, seja o câncer de mama ou outras enfermidades, eu acho que a rede de apoio
ela é assim, nossa gente, como ela é necessária, mas também a terapia. Porque assim, a família ela vai ajudar dentro do conhecimento dela. Nos seus limites. Exatamente, dentro das suas ignorâncias, da sua fé, Sim, do que ela sim. entende, interpreta daquilo. Porque quantas pessoas já ouvi falando, não, meu pai ou meu marido disse que eu tô passando por isso, porque eu tô pagando por um pecado, tô pagando por alguma coisa de outra vida. Tá, que seja, se a pessoa acredita, a questão não é essa. Mas às vezes ela precisa do apoio da terapia, de um terapeuta, para olhar para aquilo de fora. Porque quem tá dentro daquilo ali é muito Tem a emoção difícil. envolvida, né? Não O consegue julgamento, ver o julgamento. a emoção, ou às vezes aquele sentimento que eu acho tão miserável de dó. É E o a pior. dó, eu acho que a dó ela tira a dignidade. Sabe? Porque realmente é difícil. Existe ali todo o seu percurso doloroso, até de porque você tá de cara com a morte, né? Exatamente. Mas você tem um olhar de dó, aquilo judia demais a pessoa, aquilo tira a dignidade da pessoa. Então é isso, às vezes o terapeuta ele vai ficar de uma forma mais passiva, e ele vai olhar de fora o problema, e até mesmo essa forma mais de entender até as outras questões que influenciaram essa doença. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito, que ele fala que a doença está a serviço da vida. Eu acho um pouco impactante quando a gente olha essa frase de forma isolada, mas eu acredito fielmente, Lu, que às vezes a doença ela vem para mostrar alguma disfunção, alguma instabilidade, alguma desordem que a gente está vivendo sistemicamente na família, no meu relacionamento, na minha vida. Às vezes a falta de prioridade, de vivendo sempre em relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos, não só amoroso, mas até de amigos, família. Sim, com sabe? certeza, com certeza. Então, é olhar para essa mulher, o indivíduo que está passando por esse momento, com uma forma mais clara, mas orientando, olha, eu te ajudo até aqui, sabe, fulana? Eu sou sua amiga, eu sou sua prima, eu sou, sei lá, sua esposa, te ajudo até aqui. Aqui eu consigo. Não, mas tem coisa a que não é terapia comigo mais. É fundamental no paciente com não só o câncer de mama, né? Mas todas essas neoplasias, as conhecidas como doenças terminais. A terapia é extremamente importante. É fundamental, tanto que a gente fala em equipe multidisciplinar. Né? A gente não fala ali, um cirurgião que vai retirar o tumor. Não. Você tem toda uma equipe ali, é a nutrição envolvida ali no que você tem melhor qualidade nos alimentos ali para aquela condição, mas a parte psicológica, e que não é palpável, é muito difícil de ser tratada. Porque por muitos anos a medicina ela queria só aquilo ali, ela só interpretava aquilo que se via, né? Tanto que a gente não entendia nem a TPM. As doenças da mente são... A gente não entendia muitas outras questões que envolvia o emocional, que envolvia a psique da pessoa mesmo. Isso é muito recente. Sim. Então ainda é muito, muito mal interpretado, mal compreendido. Infelizmente. Até por médicos, viu? Sim, infelizmente. Até por médicos ainda. Não, isso é coisa da sua cabeça. Ah, mas eu tô sentindo dor quando eu vou ter relação... Isso é um relato de uma pessoa que eu conheci. Eu tô sentindo dor, vou ter relação sexual, tô sentindo dor. Não, isso é coisa da sua mente. Você tá saudável, você não tem câncer, você não tem nada, seus exames estão ótimos. Quando vai ver essa mulher sofrendo, o casamento acaba, ela tinha vaginismo. Uma doença totalmente emocional. Exatamente. E que ela está sentindo e que é verdade. E que é verdade. Só que não existe nenhum exame que vai diagnosticar. Não tem uma massa para ser retirada. Não tem uma coisa que você toca e você fala, não, tá acontecendo. Então, assim, aí a gente vai vendo que o quanto tempo que leva para as pessoas entenderem que o emocional influencia. Mas é porque se perdeu muito do famoso exame físico completo. Só que não é físico apenas no sentido do que eu estou tocando. É o exame completo do paciente. É perguntar dos hábitos de vida, é perguntar do que ele planeja para a sua vida, porque se você imagina um plano para daqui 2 dias, um plano para daqui 5 anos, a gente já tem uma noção do que ele pensa sobre a vida, né? Então, aí você já extrai alguma alteração psicológica ali, né, neuropsicológica, então... E até o que a pessoa enfrenta no dia a dia com os relacionamentos de forma geral, né? Exatamente. O trabalho e tudo. Infelizmente, hoje, muitos trabalhos estão adoecendo, né? E as pessoas precisam de dinheiro para pagar as contas. Para pagar a terapia, para pagar um exame. Mas
Adoece muito. E a doença mental tem sido cada vez mais frequente, né? E desde cedo. E isso vai para o corpo. É Vai. a frase que eu disse, a doença está a serviço da vida. Porque eu tô percebendo, não tô legal, porque o corpo ele tá comunicando o tempo todo. E a gente tem um Sempre tô com termo técnico para isso. Somatização. Somatização, exatamente. Tô sempre sentindo dor de cabeça, tô sempre sentindo isso, não tô dormindo bem, tô tendo insônia, crise alérgica, várias questões. E eu tô negligenciando. Tô empurrando com a barriguinha, vou tomando medicamento ali, vou tomando Dorflex, vou fingindo que nada tá acontecendo. Aí quando eu vejo, do nada, um câncer, do nada, uma coisa mais... Uma úlcera, como diz o povo. Uma úlcera, sabe? Várias outras questões. Sim. Mas o meu corpo o tempo todo deu sinais. Na maioria dos casos deu sinal. Sim. Eu não estava bem e É que a gente não para observar, né? A gente não se observa também. A gente pede tanto que os outros nos observem, que os outros nos entendam. Valida, e a gente não faz Mas isso. a gente não faz isso. A gente não se cuida. E isso tem tudo a ver com o câncer, né? Porque Tudo a se ver. eu não tenho facilidade de interpretar meu corpo de forma geral, imagina a minha parte íntima. Imagina um câncer na vagina, imagina um vaginismo. Exatamente. Se eu tenho dificuldade de falar, doutora, eu estou com ressecamento vaginal, eu estou sentindo dor na hora da minha relação. Imagina se eu tiver com algum problema e aquilo for muito forte para mim, eu não vou saber nem falar. Tem gente que não consegue, às vezes até vai para um consultório porque percebeu, mas não tem coragem de falar. É porque, assim, infelizmente a faculdade, na maioria das vezes, não ensina, né? Como lidar com o ser humano. Ensina como lidar com a doença. É verdade. E, assim, e lidar com o ser humano, para a maioria, para todo mundo, né? Para todos os profissionais, se torna uma tarefa também associada a como você foi criado, né? Então, assim, como que você normalmente trata um ser humano? E aí, quando você está avaliando o paciente, isso vai entrar ali na sua avaliação também. Então, assim, a gente aprender a observar as pessoas, isso é importantíssimo para profissional de saúde, principalmente. Você tem que aprender a ouvir, Verdade. que é muito difícil. Não né? só o ouvir o que a pessoa fala, mas o conjunto da obra. Ler, literalmente ler a pessoa, ler. o comportamento. Se a pessoa é ansiosa, gente, é muito interessante, a pessoa ansiosa. Eu reparo isso nos atendimentos, a forma que ela se comporta e quando a pessoa tem algum nível de desconexão com o que está acontecendo, o corpo dela por si só já diz. Ela não precisa me dizer. A forma que ela fala. senta, a forma que ela está na minha frente, isso aqui, alguma agitação ou a dificuldade de simplesmente olhar nos meus olhos. Fala, gente, essa pessoa já está dando vários sinais e coisas que um consultório de médico, eles não estão preparados para isso. Porque eles mesmos não tiveram, igual você disse, não tem um período, uma disciplina sobre isso, né? Não e a gente tem. precisa desse cuidado. Não tem. Acho que a gente falou tudo muito, porque é mais importante. A gente teria muitas outras coisas para dizer aqui, né? Você acha, assim, que faltou alguma coisa que as mulheres precisam se atentar, que faz parte desse autocuidado, dessa prevenção? Então, como a gente falou sobre aquela questão dos exames, Sim, que eu acho importantíssimo, verdade. esse alerta, né? Assim, as coisas mudaram, a sociedade evolui. E com o passar dos anos, o que mais se viu foi que os números de cânceres, de forma geral, mais de mama entrando aí na conta, que é o que a gente está falando, cresceu assustadoramente. Então, assim, um daqueles números que a gente estava falando que eu postei recentemente, né? Então, a gente sabe que 41,3% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama, elas têm menos de 50 anos de idade. Então, a gente está falando de quase metade dos diagnósticos de câncer de mama com menos de 50 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Porque ainda o Ministério da Saúde recomenda que seja realizada mamografia, que é o exame principal de rastreio, né, do câncer de mama, que seja realizado a partir dos 50 anos, entre 50 e 69. E seja feito a cada 2 anos. Então, o que a gente tem visto? Imagine, se a partir dos 50, 41% desse diagnóstico, a gente perde essas pacientes. E aí, o que acontece? Em 2012, houve uma reunião, e em 2017, teve uma formalização das 3 principais entidades que cuidam da mulher com câncer de mama, né, que cuida das mamas. Então, a gente tem tanto a Sociedade Brasileira de Radiologia quanto a Sociedade Brasileira de Mastologia
e a FEBRASGO, que é a federação da nossa área, que é ginecologia e obstetrícia. Então, essas 3 principais entidades reuniram e, devido a esses números alarmantes, colocaram na Comissão Nacional de Mamografia como o protocolo vigente para mamografia a partir dos 40 anos de idade. Isso eu estou falando das pacientes de baixo risco. Pacientes de alto risco, né, que tem história familiar, que tem algum gene associado ao câncer de mama, já muda. Né? Algumas comorbidades. Exatamente. Mas a paciente de baixo risco, de risco habitual, que a gente fala, essa mulher, ela deve realizar a mamografia a partir dos 40 anos, e o que acrescentou hoje é que é entre os 40 e 74. E, de fato, eu tenho visto em consultório pacientes que contam que tiveram câncer após os 70, por exemplo, que o anterior seria até 69. Muitos acham que pela questão da menopausa, já não tem a mesma quantidade de hormônio, não vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar da longevidade, né? Sim, então, a população está cada vez mais velha, isso é bom. A gente está envelhecendo, então, o que acontece? É até os 74, e a partir dos 75, deve ser avaliado também. Se essa mulher tem uma expectativa de vida ali, pelo menos uns 7 anos a gente espera que ela viva, ela está bem, ela está saudável, você vai continuar fazendo a mamografia, porque tem esse risco. E a diferença também é que antes era a cada 2 anos, agora é anual. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos para mulher de baixo risco. Porque o que acontece? Você tinha comentado sobre a genética, 90% dos cânceres de mama não tem parente nenhum na família que teve câncer de mama. Então, e a gente se apega fala muito a isso ainda, né? Exatamente. É um número muito pequeno, de 5 a 10% dos cânceres de mama que são genéticos, que vai ter história familiar. Então, a maioria dessas mulheres, elas nunca vão ter um parente que teve o câncer de mama. Por isso, o rastreio tem que ser universal, a partir dos 40 anos. Verdade. E é pouco falado, né? Exatamente. E a questão, quando a mulher também tira a mama, o quanto isso é impactante para ela, né? Demais. Imagine se você poderia tirar só o setor, só a lesão. E chega a um nível, às vezes, de ter que tirar tudo. Exatamente. E é um símbolo, os seios, ele é um símbolo de sexualidade, é bonito, né? E é muito impactante. Tanto a questão do cabelo, que eu percebo que muitas mulheres sofrem muito, quanto da mama, né? Mama. Exatamente. Então, tem muitas podem se prevenir, pode cuidar, quando a gente tem esse acompanhamento, essa visão de naturalizar o corpo. Gente, eu já vi mulheres para fazer um exame ginecológico passar mal, morena, assim, às vezes mais escuro que eu, ficar branca, a boca branca e começar a suar frio. Eu falei, gente, calma, é só um exame. Sim. Vai passar. É muito melhor a gente fazer o exame, mesmo que seja... Não é prazeroso, gente, não. É chato mesmo, pra caramba. Não, eu já brinco com ela, vamos pra parte chata, né? É chato mesmo, mas tem que ser chato. feito. Mas é chato, mas quando você sai, o médico fala assim, não, tá tudo ok, você não tem nada, você tira suas dúvidas. Aí sai aquelas pedras dos ombros, que né? Bom, agora só ano que vem. Tchau e beijo. Exatamente. Seria o ideal, né? E você falando da questão dos exames, e o SUS, ele só faz a partir dos 50 anos, né? O exame Exatamente. O ano passado, o governo do estado, ele recomendou a partir dos 40, mas a maioria dos locais, eles seguem ainda o Ministério da Saúde, que é 50 anos, infelizmente. Muitas mulheres de baixa renda acabam perdendo essa oportunidade e perdendo a vida. E foi por isso que houve essa redução do tempo para ser realizado ali. Porque realmente é aquela história, quando a gente tem um estudo que ele impacta diretamente no viver ou morrer por menos tempo ou mais tempo, ele deve ser apresentado a toda a população. E foi isso que essas 3 sociedades perceberam, que realmente iria fazer diferença em muitas vidas. E aí, por conta disso, realmente o rastreio, ele diminuiu, né, ali dos 50 para os 40 anos de idade. A gente teria muito o que falar ainda. O assunto é longo, delicado, exige mais do que um mês, né, pra gente tratar de coisas assim. E só pontuando, com certeza. A gente tá falando do Outubro Rosa, gente, mas se vocês observarem, a gente falou de várias coisas, do dia a dia, de alimentação, de exercício, de fazer um ginecológico, e no ginecológico você tirar sua dúvida, de você cuidar do seu emocional, dos meios que você vive. Não, a gente acha que é só consumir o que entra, mas também o que sai, o ambiente que eu vivo, sabe? As pessoas que eu ando, o relacionamento que eu cultivo. Tudo isso já é um fator de risco
Sim, sabe? Com certeza. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser conversado, busque ajuda. Terapia não é gasto, é investimento. Fazer seu preventivo, mesmo que às vezes você tenha aquela questão É caro, né? É muito caro. Infelizmente, para muitas mulheres é muito difícil. Mas faça seu cofrinho ali, tenta se programar financeiramente para isso, porque é um investimento você fazer o acompanhamento. Tem o SUS também, que às vezes auxilia em várias questões. Busque saber o que é o seu direito. Conversem sobre isso, naturalizem. Tem sua filha moça já entrando na menstruação, naturalize falar sobre o corpo, porque é dali que a gente começa a educação. Muita mudança. Sabe? Filha, tá menstruando, absorvente funciona assim, higiene íntima é assim, para ficar fácil para essa menina, pra gente ir melhorando o futuro, para daqui uns anos ela fazer o exame de toque, se olhar no espelho, olhar sua região íntima e não ver sofrimento nisso, como a gente vê hoje em dia. Exatamente. De muitas mulheres novas, de 20 anos, que falam que nunca olharam a genital, que nunca olharam a vulva, a vagina, não sabe como que é. Verdade. Por quê? Por nojo, por preconceito, por essa questão de achar que tudo é sujo, é pecado, é fede. Então, assim, tudo isso aqui é muito sagrado, é muito importante e a gente tem que cuidar. Com certeza. É com o nosso corpo que a gente vive, que a gente nossa moradia, né? É nossa moradia, que a gente tem a oportunidade de viajar, de rir, de brincar, de ter orgasmo, de ter relação, de vivenciar a vida como um todo, também de sentir dores, de parir, sabe? Exatamente. Então, é muito sagrado e é preciso esse olhar, sabe, de sacralidade mesmo, que a gente vê sempre como algo sujo. Credo, menina, isso é feio, fede. Na verdade, é a sua principal joia, né? É o seu então, corpo. assim, a gente tem que resgatar isso. Eu falo resgatar porque alguns milhares de anos, em algumas culturas, isso era visto como sagrado. A vagina, o corpo feminino, né? E a gente perdeu muito o respeito pelo feminino. A gente perdeu muito. Então, se olhe, não fuja disso. É muito importante você cuidar. E deixe o seu contato, onde você atende, para mulherada te procurar. O seu arroba também, seu Instagram. Sim. O meu Instagram é @LuciedXavier. É fácil. Hoje eu atendo na Clínica Exame, aqui em Brumado. E na Clínica São Miguel, em Dom Basílio. Isso. Que ótimo. E o Instagram dela tem muito conteúdo, né? Tem, eu sim. estava dando uma olhadinha lá. Eu tento sempre que... volta e meia, eu paro um pouquinho, depois volto. Pois é. Às vezes, quando eu aperto um pouquinho os estudos, né, a gente se ausenta. Mas, no geral, eu tento sempre estar colocando. E eu acho legal a gente, às vezes, seguir as pessoas que a gente quer consultar, porque é uma forma de você criar vínculo. Sim. Você pega, tô gostando, eu gosto da forma que ela fala, como ela aborda. É uma forma de uma vitrine. Exatamente, de a gente ir selecionando os profissionais que dá certo com o que eu acredito, com o que eu quero, que eu me sinto confortável. Isso eu acho que facilita. Então, com certeza. É muito legal isso. Com certeza. Eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço. Por aceitar o convite, muito obrigada. A gente poderia falar por mais tempo aqui. A gente pode marcar segundo encontro para a gente falar mais sobre assuntos do gênero. Vamos comer agora uma esfirra, né? Vamos sim. E eu quero agradecer a presença de você que esteve, né, até agora nos ouvindo. Deixe os seus comentários, vamos compartilhar essa informação importante para todas as mulheres do nosso convívio, do seu trabalho, dos seus parentes. Isso é muito, muito urgente. Parece um assunto às vezes bobo, ai que chato, todo ano tem Outubro Rosa, mas gente, isso salva vidas, literalmente. Exatamente. E eu vou deixar a seguinte frase: que seja bendito e protegido o seio que simboliza a vida. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau, tchau.